Então os haters, na verdade, eles se sentem muito à vontade em me ofender. Eu já fui chamado de psicanalha, no caso, né? Eu fui chamado nesse vídeo de machista, enfim, fui chamado de tudo que você possa imaginar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos estar respondendo a haters, respondendo a inscritos, né? Deixa eu explicar o que é que está acontecendo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que provavelmente vai vir daqui para frente, que é respondendo algumas perguntas que eu acho que são um pouco complicadas de responder só escrevendo. Eu acho que responder falando fica melhor. E aí, nesse final de semana, no sábado, eu lancei um vídeo falando sobre... quer dizer, na verdade é uma reação, né? Comentando sobre os áudios do Arthur Duval, os áudios machistas do Arthur Duval. E aí eu sabia que muita gente não ia entender. Eu sabia que esse vídeo ia ser acessado por muita gente que não estuda psicanálise, que não está inscrito no nosso canal, e eu sabia que ia gerar certa polêmica. Tanto é que eu começo o vídeo mais ou menos já preparando o terreno, achando eu, na minha inocência, que as pessoas fossem entender o que eu estava falando, mas na verdade é o que eu falei no vídeo, né? As pessoas não estão preocupadas em ouvir o que você está falando, as pessoas estão preocupadas em encontrar alguém que fale aquilo que elas querem ouvir. Então, como elas não escutam o que você está dizendo, elas já, quando elas vão acessar um vídeo, por exemplo, muitas delas já estão armadas, e aí, como elas estão buscando alguém que fale aquilo que elas querem ouvir, elas acabam reagindo muito mal a isso. Mas esse vídeo foi interessante porque trouxe diversas perguntas muito interessantes, e aí eu vou decidir lançar aqui no canal, né, justamente uma série de vídeos. Na verdade, não seria necessariamente uma série de vídeos por enquanto, mas é um quadro novo que a gente vai testar aqui, que é justamente respondendo a haters e respondendo a inscritos do canal, tá? Muita pergunta interessante, inclusive até o posicionamento dos haters eu achei muito interessante também. A gente precisa respeitar as pessoas, respeitar a sua subjetividade, ainda que elas não estejam nos respeitando, mas não me afeta absolutamente nada ler alguns comentários. Eu acho que até são relevantes para a gente discutir um pouco aqui a questão da psicanálise, porque eu estou levando em consideração que quem vai assistir esse vídeo é quem está interessado no funcionamento da mente humana, na psique humana, no comportamento humano, né, na percepção do ser humano. Então, quem está interessado na psicanálise e psicologia é que eu acho que vai assistir mais esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá, responder a perguntas de inscritos e responder a perguntas de haters. Não necessariamente perguntas, porque os haters às vezes só tentam atingir você de uma forma ou de outra, mas eu acho que tem coisa interessante aqui pra gente conversar. A Tarsila de Lima pergunta o seguinte, olha só, excelente análise, lembrando que ela está falando sobre o vídeo do Arthur Duval, tá? Excelente análise, e ela coloca análise entre aspas, eu acho que é porque nesse vídeo eu citei que eu estava fazendo uma análise selvagem, né? Que é uma alusão ao texto de Freud, ou seja, o que eu queria dizer no fundo é que eu não tinha elementos o suficiente para entender aquelas questões. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que é o seguinte, as pessoas reagiram muito mal, eu imaginei que isso fosse acontecer, porque as pessoas não entendem, elas não sabem, a maioria, infelizmente, não conhece a diferença entre você explicar um fato e você justificar um fato. Alguns fatos você não justifica, mas você explica, né? Então, por que eu estou falando sobre isso? Vamos supor que esse canal aqui fosse estritamente de neurociência. E vamos supor que eu fosse um neurocientista e eu tivesse trazendo alguns cases para poder falar para vocês o que eu acredito que está acontecendo dentro do cérebro do ser humano. Então, eu, enquanto neurocientista, poderia chegar e dizer o seguinte, olha, o Arthur Duval, quando grava esse áudio, possivelmente, né, o que aconteceu lá quando ele estava na Ucrânia, que ele viu aquelas mulheres vestidas de policiais, e isso despertou uma questão mais da fantasia dele. Qual é a área do cérebro que ele trabalhou? Na verdade, ele trabalhou a área do lobo occipital, né, que ele viu a pessoa, depois ele trabalha em conjunto com o lobo occipital, o lobo temporal, e aí o sistema límbico dele foi ativado, o córtex pré-frontal acabou diminuindo a sua frequência. Eu poderia trazer uma explicação dessa, mas não significa que eu estou dando razão ao que a pessoa fez. Não significa que eu estou dizendo que é certo e nem que eu concordo com isso. Eu estou apenas explicando um fenômeno. É exatamente o que a gente quis fazer na questão do vídeo, mas as pessoas não entenderam. E o propósito desse vídeo era salientar
especificamente para estudantes de psicanálise que na clínica você escuta muita coisa e você precisa estar preparado para isso, para não emitir determinados julgamentos de valores, porque senão você vai inviabilizar a questão da análise e o ambiente propício para o acontecimento da associação livre, né? Então, você já está querendo, na verdade, que o seu paciente ele baixe as resistências quando ele chega no setting psicanalítico. Se você ficar emitindo um julgamento moral, você vai inviabilizar a questão da análise. Era basicamente isso, mas as pessoas não entenderam. Normal, eu já imaginei que isso fosse acontecer. Agora, a Társila de Lima diz o seguinte: excelente análise. Aí ela bota entre aspas. Uma coisa que me inquietou, perturbou. Você exemplificou um caso de violência doméstica física e, nesse caso, a ética profissional não demanda intervenção direta. Então, vamos lá. Esse assunto é muito polêmico e esse assunto a gente tem que explicar com muita calma, mas eu vou tentar resumir e, mesmo assim, não deixar nenhuma lacuna. Vou tentar fazer isso. O que acontece é o seguinte: quando você se forma em psicanálise, você provavelmente vai se afiliar a alguma sociedade psicanalítica, tá? Na psicologia, você fará parte do Conselho Federal de Psicologia, né? Então, você tem ali uma associação no Conselho Federal de Psicologia e, inclusive, você vai ter um número, né, do CRP, mas na psicanálise não tem um Conselho Federal. Então, existem as determinadas associações, e são várias, né? Sociedades, associações de psicanálise e por aí vai. São várias dessas, e o que eu percebo é que existe uma certa divergência entre o código de ética dessas instituições psicanalíticas, tá? Essas divergências, elas são divergências que a gente pode considerar como um detalhe. O fato é, existem algumas questões que são pétreas nesse código de ética do psicanalista. Uma delas a gente pode citar, que é a obrigação do psicanalista, enquanto profissional, proteger o que está sendo dito na análise. Ou seja, é garantir o sigilo absoluto na análise. Inclusive, alguns códigos de éticas de algumas instituições psicanalíticas vão até ser mais incisivas nessa questão e dizer que, mesmo que a polícia apareça lá, você precisa conversar com o seu paciente antes para que o paciente autorize você passar alguma informação para a polícia. Você não pode passar simplesmente porque você, na sua cabeça, acha que algum crime vai cometer. Isso é muito complicado, eu diria até que é a questão, talvez assim, uma das mais delicadas possíveis, porque, primeiro, no ambiente, no setting psicanalítico, fala-se muito sobre o desejo, mas o desejo não necessariamente ele vai ser colocado em prática. Então, o que as pessoas não entenderam no vídeo é que muito do que estava sendo dito ali era com relação ao desejo do paciente. Veja bem, o Arthur Durval, ele está sendo acusado, se eu não me engano, de apologia ao turismo sexual, tá? Então parece que está sendo configurado algo nesse sentido. Mas o fato é, se a gente for para um ambiente psicanalítico, o que a gente pode considerar, fora essa questão de legislação, fora essa questão moral, o que a gente pode considerar é que ele falava sobre o desejo dele. Esse desejo não necessariamente significa colocar em prática a situação, porque ele pode falar sobre o desejo, mas na hora o cara frear e dizer o seguinte: não, não vai valer a pena, eu não vou fazer isso. No caso dele é mais complicado, porque ele é um deputado, tomou outras proporções, ele não estava no ambiente psicanalítico, então tem outras questões aí que você precisa entender que fizeram com que esse áudio tomasse uma proporção maior. Quando eu estava falando sobre o áudio do Arthur Duval, eu estava falando necessariamente sobre esse case, como deveria se comportar um psicanalista se ele escutasse algo desse tipo, que é algo que choca, é algo polêmico dentro do ambiente psicanalítico. Eu queria trazer, na verdade, uma percepção de que a gente não deve emitir julgamentos morais, porque nós vamos inviabilizar a questão da associação livre e, consequentemente, a manifestação do conteúdo recalcado e inconsciente do seu paciente. Então, voltando para a pergunta aqui mais específica da Tarsila, ou da Társila, né? Acho que é Társila de Lima. O que acontece é que, se você é psicólogo, você vai ser regido pelo Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia. E lá diz
que você vai colocar na balança o menor prejuízo. E o que seria o menor prejuízo? Você vai avaliar a questão do menor prejuízo devo ou não devo? Será que se eu falar alguma coisa nesse sentido, eu sabendo que os atendimentos vão ser interrompidos, será que eu estarei protegendo alguém? Porque você sempre deve partir do princípio que você tem que proteger a vida de outras pessoas. Então, quer um conselho com relação a isso? Se você tiver em dúvida, você sendo psicólogo, procure o Conselho Federal de Psicologia, leve o caso até eles. Você não vai procurar saber dessas informações, nem vai obter essas informações mandando WhatsApp, nem telefonando. Você vai ter que ir lá. E lá você tem todo um aparato jurídico que vai te auxiliar a resolver essa questão da melhor forma. Na psicanálise, por exemplo, nós temos aí algumas associações e a associação ou a organização ou a sociedade à qual você for afiliado, você também pode buscar informações e levar para eles. Olha, eu estou com um caso nesse sentido de um rapaz que faz isso, isso e aquilo. Mas você não pode se precipitar na análise, porque o que eu quero dizer é, na análise, se você interrompe a análise naquele momento, você vai inviabilizar a questão da manifestação do inconsciente do paciente. E muitas vezes o que ele está falando ali reflete o desejo dele e não necessariamente aquilo que ele vai fazer. Fora que para você materializar algumas situações é muito difícil, né? Então é um desafio absurdo. Você não pode simplesmente chegar na polícia e dizer, olha, eu estou com um paciente que o paciente disse isso, isso e aquilo. E tá, e se o paciente disser que não falou? E aí, o que é que vai acontecer? Porque vai ser sua palavra contra dele. Inclusive, talvez até você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar sendo acusado posteriormente de apresentar uma denúncia falsa, ainda que ele tenha falado no ambiente da análise, mas se ele disser que não, como é que você vai provar? Porque você não pode gravar a questão da conversa. Então é muito complicado você materializar, é um desafio. O que eu aconselho? Procurem sempre o Conselho Federal, no caso da psicologia, e no caso da psicanálise, procure sempre sempre a organização a qual você é afiliado ou afiliada, tá? Agora aqui a Persimon, acho que é Persimon, né? Disse o seguinte: achei curioso essa parte sobre o sexo. Seria interessante você falar sobre isso em um vídeo, pois não entendi como os interesses subconscientes se refletem no sexo. Nossa, gostei demais do seu vídeo, era o que eu estava procurando. Agradeço demais as suas palavras, viu? Agradeço demais. Eu fico muito feliz quando eu sei que o vídeo está ajudando alguém a entender melhor essa questão da psicanálise. Aí ela continua dizendo, aqui são duas perguntas, né? Eu vou explicar as duas. Ela continua dizendo o seguinte: só uma coisa. Achei que ficou faltando você falar do mais importante. A questão dele sexualizar essas mulheres numa situação totalmente precária e triste. É verdade. Eu esqueci de falar isso. É que, na verdade, quando eu vou gravar um vídeo, eu não tenho roteiro. Eu simplesmente ligo a câmera e saio falando. Eu sei mais ou menos o assunto que eu vou falar, mas não como eu vou falar, nem as palavras que eu vou escolher. Então, eu sempre tenho uma sensação, quando eu termino o vídeo, que eu esqueci de falar alguma coisa. E, de fato, é verdade. Eu esqueci de falar essa situação. É como se ele tivesse tão perdido na fantasia sexual dele que esqueceu que aquelas mulheres são seres humanos e que merecem respeito. É verdade. Olha só, vamos lá. Eu vou falar primeiro a parte de cima, né? Ela perguntou sobre a questão de como o sexo, né, ele reflete esses interesses inconscientes. Na psicanálise a gente fala inconsciente e não subconsciente, né? O Freud, quando traz o conceito de inconsciente, ele estavam falando naquele período, né, no final do século XIX, de que o ser humano talvez pudesse ter uma segunda consciência, né, de que o ser humano não tinha controle total sobre aquilo que ele pensava, ou seja, já se estava indo mais ou menos por esse caminho, quando Freud vai trazer o conceito de inconsciente enquanto sistema, e aí ele fala mais especificamente sobre isso no livro de 1900, que é a Interpretação de Sonhos. No livro de 1895, junto com Joseph Breuer, ele vai trazer estudos sobre histeria, e no caso da Ana O, que nós postamos aqui recentemente, ainda o Joseph Breuer está falando, se eu não me engano, que é a segunda consciência, ou double conscience, que seria uma consciência dupla da Ana O. Foi algo que ele observou ali no tratamento de histeria da Ana O. A gente tem esse vídeo aqui no canal. Mas falando da questão mais importante, eu vou dar um exemplo prático aqui de algo que realmente aconteceu. Eu vou contar uma história, e essa história é uma história real. E essa história reflete o que eu quero falar quando eu digo que o sexo não é sobre o sexo. Vamos pensar numa pessoa, um homem, é um homem jovem, e esse jovem ele tem na casa entre 20 e 30 anos. Essa história é uma história real. E esse jovem, ele quando vai fazer sexo, ele, obviamente eu não vou citar o nome, né?
Mas quando ele vai fazer sexo com as mulheres, ele é muito agressivo. E ele sente, me parece, muito mais prazer nas ações agressivas, ou seja, na questão sádica propriamente dita, do que em questões relacionadas à penetração e por aí vai. Então, o que é que acontece? Isso parece chamar a atenção, porque ele tem um certo prazer, inclusive ele tem prazer ao relatar o que fez com a mulher, e ele chega a dizer, por exemplo, que ele deu murros em determinadas partes da mulher e que ficou vermelho, e que a vontade dele era de enforcar a mulher e fazer isso, aquilo, outro e tal, tal, tal. Tem coisas que eu não vou poder falar aqui, até porque o YouTube senão vai derrubar esse vídeo. Mas acredite, são coisas muito pesadas e é uma relação sádica que nem sempre a mulher está disposta a passar. Então imagine você que essa pessoa, esse homem, ele já teve que interromper o ato sexual no meio porque a mulher não estava aguentando mais de levar as porradas, no caso de ser agredida, né? E ele não era uma coisa que ele combinava, tipo, olha, eu sou sádico e eu queria fazer. Não era nada disso. A ideia dele era pegar de surpresa. Então era subjugar a mulher. Ele tinha um certo desejo nesse sentido e ele praticava. O que é que acontece? Isso, na verdade, reflete um ódio muito grande que ele tem da mãe. Aí eu vou explicar por quê, porque eu já vou te dar o resumo da questão da análise. No caso, quando ele era uma criança, a mãe se separou do pai. Na verdade, a mãe descobriu que o pai estava traindo e o pai estava traindo a mãe com um travesti. E aí o pai deixou a mãe, após essa descoberta, deixou a mãe e foi morar em outro país com um travesti. De forma que esse menino, por causa disso, sofreu muito bullying na infância. Porque os amigos dele, que eram vizinhos também, que ele jogava bola, jogava futebol, aquele negócio de rua, de criança e tal, esses meninos começaram a praticar bullying com ele, dizendo que o pai dele tinha trocado a mãe dele por um travesti, enfim, você já imagina o que é que ele deve ter ouvido. Nesse período, inconscientemente, ele acaba recalcando um afeto que é ligado ao ódio, porque ele julga que a mãe não foi mãe o suficiente para segurar o seu pai dentro de casa. E na cabeça dele, no inconsciente, porque essa informação é muito pesada para ele, então ele precisa recalcar essa informação e ele acaba deslocando isso e acaba se transformando em fantasia sexual que ele pratica com outras mulheres, agredindo outras mulheres, porque ele queria, no fundo, era bater na própria mãe, porque a mãe não foi mulher suficiente na cabeça dele para poder segurar o pai. De forma que o pai trocou a mãe por um travesti e ele só passou o que passou, ou seja, ele só foi envergonhado na mente dele, né, na frente de outros amigos, justamente porque a mãe não teve essa capacidade de segurar o pai dentro de casa. Então, ele fazendo esse julgamento, né, ele acaba recalcando determinados afetos, porque isso é um conteúdo muito forte para o ser humano, ele dar conta, né, dessa informação. E isso acaba aparecendo justamente quando ele vai se relacionar com as mulheres. De fato, ele tinha ódio das mulheres, mas não sabia que tinha. Se sentia sexualmente muito atraído pelas mulheres, se sentia sexualmente assim, não via outra possibilidade de se relacionar com homens, mas de fato o que ele gostava era de maltratar essas mulheres e de dar muita porrada. No caso, era uma prática sádica muito forte, né? Eu não sei realmente como ele não teve problemas com a polícia. Eu estou citando esse caso aqui para você entender que o sexo não é sobre o sexo. O sexo é sobre fantasias e dinâmicas psíquicas e sentimentos e afetos que foram recalcados no inconsciente. Então, quando eu falei a questão da fantasia do Arthur Duval, me pareceu uma fantasia que estava por trás apresentando algumas situações que a gente pode entender que tem a ver com a questão da relação da mãe dele, com a relação que ele teve com a mãe dele. O que muita gente não entendeu é que achou que eu tivesse dando uma desculpa e uma justificativa para que, dizendo o seguinte, olha, é normal o que ele está falando, porque ele teve esse problema com a mãe, então não tem problema nenhum. Na verdade, não é isso que eu estou falando, porque quando eu fui citar no vídeo, quando eu fui falar o caso do Arthur Duval, eu disse que na clínica, eu disse que o vídeo era direcionado para estudantes de psicanálise, eu disse que estava fazendo uma análise selvagem, eu disse que nós íamos se abster de qualquer tipo de julgamento moral, e expliquei o porquê que tinha essa lógica na clínica psicanalítica.
E uma coisa que ela falou que realmente, assim, parece que ele estava tão perdido na fantasia sexual dele que esqueceu, né, que as mulheres são seres humanos e merecem respeito. E isso é indiscutível. De fato, é uma coisa deprimente. Agora, você sabe que isso que acontece com Arthur Duval aconteceu na guerra, mas acontece aqui, né? Próximo de você. Porque na Cracolândia e em qualquer região, por exemplo, nas grandes cidades, sempre tem alguns pontos de pessoas que fazem, que se prostituem e não só mulheres, como também homens, em troca de drogas, por exemplo. Isso é uma situação, eu sempre fico pensando que a pessoa que para lá, de certa forma, ela está se utilizando de uma vulnerabilidade social para obter prazer. E aí a pessoa precisando comprar crack porque é viciada e é escrava dessa situação, dessa dependência química, a pessoa acaba perdendo a sua dignidade, a sua identidade, e é uma coisa muito triste. Em diversas esferas, não precisa você ir para a guerra, mas você encontra realmente o ser humano se aproveitando da vulnerabilidade social de outras pessoas para obter sexo. Isso, de certa forma, não deveria existir. Isso, de certa forma, é uma coisa reprovável moralmente. Agora, na clínica, se você puder se abster de qualquer tipo de julgamento, é melhor, porque aí você cria um ambiente em que o inconsciente do ser humano acaba se manifestando de uma forma mais tranquila, tá? E a Persimmon continua aqui dizendo basicamente o seguinte: eu não sei se isso cabe responder também, mas olhando muitos comentários, eu percebi que muitos homens acham justificável o que Arthur fez por conta das ucranianas serem loiras de olho claro, verde ou azul. Por que a aparência caucasiana é tão endeusada? Eu percebi que isso, inclusive, é um ponto forte muito comentado no áudio dele. Por que esse endeusamento de uma característica física específica e não de outras? E por que o valor da mulher é medido pela aparência física? Não sei se cabe responder tudo isso no ponto da psicanálise, mas são questionamentos muito fortes que o áudio dele me transmitiu. Então vamos lá, eu precisaria fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, mas deixa eu falar algo que eu já pesquisei. Ah, essa questão, por exemplo, da atração de mulheres loiras, eu suspeito que isso tem uma relação, tá? Eu vou falar primeiro sobre as pesquisas. Pesquisas indicam que, e faz muito tempo que eu vi realmente essa pesquisa, mas você pode pesquisar na internet e tal, fatalmente você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Agora, pesquisas indicam que homens acham mais confiáveis mulheres com um tom de pele mais escura. E acham mais confiáveis para casar, por exemplo. E acham mais sensuais para obter relação sexual mulheres que são loiras. Eu não sei aonde essa pesquisa foi feita, porque para você entender uma pesquisa, o ideal é que você entenda onde ela foi feita, qual foi a metodologia que foi usada, quais foram as perguntas, por exemplo, que fizeram para chegar nessa conclusão. Ou seja, você entender todo o modus operandi que chegou naquele resultado é interessante para você entender e validar essa pesquisa. Então, eu não me aprofundei nesse sentido. Mas o que me parece é que em países cujas pessoas possuem predominantemente, ou em sua maioria, uma pele mais escura, existe uma atração pelo tom de pele mais claro, porque essas pessoas acabam se destacando no inconsciente coletivo. Então, é uma coisa quase que imperceptível, quase como se fosse uma mensagem subliminar. Né? Eu acredito que em ambientes onde existam pessoas predominantemente com peles mais claras, exista muita gente também que tem atração por pessoas de peles mais escuras. E olha, não é só na Europa, em países com pessoas loiras, que existe turismo sexual. Eu acho que, na verdade, na África existe muito mais. E o tom de pele lá é predominantemente escuro. Eu acho que aqui no Brasil, predominantemente, existe uma influência muito forte que ajuda a configurar a subjetivação do ser humano, né? E, consequentemente, determinados conteúdos que são inconscientes. E isso tem uma influência muito grande também do cinema. Porque durante muito tempo o padrão de beleza foi um padrão americano, né? Que a gente recebeu como informação aqui. Pessoas estrelas, por exemplo, de Hollywood, várias delas eram loiras, né? Nós tivemos um sex symbol, que era uma mulher, na verdade a Marilyn Monroe, que ela era loira. Então, os filmes de Alfred Hitchcock, ele sempre dava preferências para mulheres loiras, porque ele queria sempre um papel de uma mulher misteriosa
e de uma mulher sensual ao mesmo tempo. E o próprio Alfred Hitchcock, ele achava que as mulheres loiras conseguiam transmitir essas duas características que para ele era indispensável para a questão dos filmes dele. Então a gente tem diversos períodos e diversos filmes em que as mulheres que eram os símbolos, na verdade, de sensualidade, eram necessariamente loiras. Fora isso, se você pegar a questão, por exemplo, de pornografia mais ligada à década de 80, década de 90, você vai ver com muita frequência atrizes loiras. Eu acredito que boa parte dessa geração que hoje é adulta, homens mais especificamente que eu estou falando, foram consumidores de pornografia cujas mulheres eram loiras. Então eu acho que tudo isso, quer dizer, o que eu quero dizer é uma questão multifatorial. Não tem como a gente responder muito rapidamente a isso. Mas eu acho que sim, os filmes ajudam a trazer determinados conteúdos inconscientes e, consequentemente, preferências. Eu acho que o que você consome, que muito do que a gente consome, ou pelo menos consumiu aqui, era produzido nos Estados Unidos, então eu acho que isso acaba também influenciando. A própria Rede Globo, por exemplo, né, que durante muito tempo trouxe algumas mulheres, o cinema brasileiro trouxe algumas mulheres que eram loiras e que eram símbolos sexuais, como a questão da Xuxa, por exemplo, como a questão da Vera Fischer, atrizes de cinema, atrizes de novela, por exemplo, que eram loiras. Então, isso pode ter sido um movimento de copiar aquilo que estava sendo feito lá nos Estados Unidos, mas eu acho que também tem uma questão do inconsciente coletivo de que quando uma pessoa é loira num país que é predominantemente, ou pelo menos em sua maioria, é de tom de pele mais escura, o que acontece é que essa pessoa acaba se destacando naturalmente. E o contrário também aconteceria. Num país onde existem pessoas com tom de peles mais claras, se você pega uma pessoa morena, uma pessoa negra lá, você vai ver que essa pessoa acaba se destacando. Eu acredito que é preciso se aprofundar mais nesse tema, inclusive isso daí seria um tema de uma monografia, por exemplo. Olha só o que diz essa pessoa. Aqui já começam os haters, né? Faça um vídeo sobre o porquê da psicanálise ter sido proibida em alguns países por ser fajuta e criada por um médico que receitava cocaína para seus pacientes. Falou, falou e não disse nada. Eu vou ler logo abaixo o que essa pessoa falou, porque eu percebi que essa pessoa comentou em períodos diferentes, né? E acabei percebendo que era a mesma pessoa, quando eu estava fazendo o levantamento do que trazer para cá, para esse vídeo. O cara é ex-coach e virou, entre aspas, psicanalistas. Psicanalista, kkkk. O YouTube precisa proibir esse tipo de pessoa de propagar essa informação, esse tipo de informação. Espero que o mundo acabe esse ano. É cada coisa que eu vejo. Então vamos lá. Primeiro, tratar com muito respeito, por isso que eu escondi o perfil da pessoa, porque eu quero tratar essa pessoa com respeito, tá? Que a gente precisa entender o seguinte: quando a gente posta um vídeo, principalmente na área de psicanálise, pode ser que a gente esteja falando alguma coisa que remeta a pessoa que está assistindo a uma determinada ferida, a um determinado trauma. Isso é muito complicado. Se eu pego, por exemplo, as relações que existem na internet, todas elas são muito despersonalizadas porque eu não conheço quem está do outro lado. Então, os haters, na verdade, eles se sentem muito à vontade em me ofender. Eu já fui chamado de psicanalha, no caso, né? Psicanalista com canalha. Eu fui chamado nesse vídeo de machista, enfim, fui chamado de tudo que você possa imaginar. Eu vejo tudo isso de uma forma muito normal, porque as pessoas não conhecem as relações do ser humano na internet, são muito despersonalizadas. E olha só, toda vez, um hater, na verdade, ele é uma indicação de que você está indo pelo caminho certo. Um hater, geralmente, é uma pessoa que não está muito preocupada com as questões da sua própria vida. Então, essa pessoa está em sofrimento, porque ela precisa encontrar algo que ela julgue ser censurável na vida de outra pessoa, um comportamento que ela julgue ser censurável, para que ela não tenha que correr o risco de olhar para a sua própria vida. Então, nós estamos falando, por isso que eu quero tratar com respeito aqui, os haters, nós estamos falando de uma pessoa que está em claro sofrimento, mas ela não aceita isso. Então, o que acontece é que ela vai gastar um tempo muito grande, investir um tempo muito grande em olhar para a vida de outra pessoa para não ter que correr o risco de olhar para a sua própria vida. E nesse caso específico aqui,
A pessoa, na verdade, você pode perceber que tem aqui, ó, há um dia, quer dizer, foi uma diferença de praticamente 24 horas que a pessoa voltou no vídeo para poder continuar tentando ofender. Então, essa pessoa, ela não pode estar com a vida boa. Porque se ela tivesse com a vida boa, ela não perderia tempo com isso. Eu vou explicar o que ela falou aqui, mas antes eu queria dizer o seguinte: por isso que eu trato com respeito a essa questão dos haters, nós precisamos colocar limite, porque senão eles passam do limite mesmo, porque eu já fui inclusive chamado de criminoso, eu não lembro exatamente qual foi o vídeo, mas geralmente o conteúdo psicanalítico ele choca muitas pessoas, eu compreendo isso muito bem, mas a gente tem que colocar determinados limites. Só que ao mesmo tempo eu também tenho muito cuidado, porque eu sei que eu estou lidando com uma pessoa que está incomodada. E talvez eu tenha citado no vídeo algo que é um trauma dessa pessoa. Eu não sei o que essa pessoa viveu na infância. Eu não sei qual é qual é a história de vida dessa pessoa. Então a gente tem que ter muito respeito com relação a isso. Agora, ela botou aqui, eu vou responder tudo, tá? Ela botou aqui, o cara é ex-coach e virou psicanalista. Eu imagino que ela colocou isso porque, para ela, você ter estudado coach é uma coisa ruim. Eu imagino que ela deva pensar dessa forma. E ela colocou, virou psicanalista entre aspas, porque não está dando credibilidade ao meu trabalho. Ela botou em caixa alta, em letra maiúscula, kkkk. Ela não está rindo, tá? Essa pessoa não está achando graça disso. Essa pessoa colocou isso para poder despistar. Mas ela está profundamente incomodada. O YouTube precisa proibir esse tipo de pessoa de propagar esse tipo de informação. Aqui reflete um desejo dela. Qual é o desejo dela? Que o YouTube proíba informações com as quais ela não concorde. Isso me mostra uma pessoa que tem ou vai ter profundas dificuldades na sua vida porque tem um pensamento enrijecido e não consegue parar para escutar o que outra pessoa vai falar. Ela vai sabotar a própria vida porque vai acabar não percebendo alguns conteúdos recalcados inconscientes. De fato, é uma pessoa que tem extrema dificuldade em aceitar a opinião de outras pessoas. E muita gente, infelizmente, no Brasil hoje é assim, está contaminado pelo discurso político. Acharam que eu estava gravando vídeo por causa de política. E diversas pessoas acabam não querendo ouvir o que você tem para falar, porque, por mais que você não esteja concordando com o Arthur Duval, por mais que você não esteja apoiando o Arthur Duval, você simplesmente esteja explicando um fenômeno, assim como um neurocientista faria, por exemplo, essas pessoas não querem escutar isso porque, volto a dizer, elas querem não ouvir o que você está falando, mas elas querem encontrar alguém que fale aquilo que elas querem ouvir. E por que a pessoa faz isso? Na maioria das vezes, uma situação de medo. A pessoa tem medo, uma pessoa insegura, e ela tem medo do mundo ser diferente daquilo que ela imagina que o mundo deveria ser. Então, ela imagina que o mundo deveria ser de uma forma tal, porque esse mundo fantasioso que ela imagina que a forma que o mundo deveria ser, é um mundo que traz tranquilidade e proteção para essa pessoa. Nós estamos tratando com respeito, que eu estou falando aqui de uma pessoa completamente desprotegida, insegura e com um pensamento completamente enrijecido. Isso, por si só, já vai trazer diversas dificuldades na vida para essa pessoa. Então é muito complicado você simplesmente responder não considerando que esta pessoa está em sofrimento, essa pessoa está profundamente incomodada, e volto a citar, no vídeo talvez eu tenha falado alguma coisa que é um trauma da pessoa de infância, então vai lá saber. Mas o que me chama a atenção aqui é o desejo dela da proibição de determinados conteúdos com os quais ela não concorde, mesmo ela não se dando ao trabalho de ouvir de fato o que a pessoa está falando, mas se corre o risco de falar algo que ela não quer ouvir, então corre o risco do mundo ser diferente daquilo que ela imagina que o mundo deveria ser, porque esse mundo diferente do mundo que ela imagina que deveria ser, é um mundo que traz hostilidade para ela, traz insegurança. Então aqui esse desejo revelado para mim, ele fala sobre muita coisa. Agora, respondendo a pergunta dela, faça um vídeo sobre o porquê da psicanálise ter sido proibida em alguns países por ser fajuta. Essa tentativa, na verdade, de descredibilizar a psicanálise é uma tentativa desesperada, como eu falei, de alguém que acha que descredibilizando o Freud, descredibilizando a psicanálise, para reduzir um desconforto psíquico, tá? A gente precisa entender esses fenômenos sem se envolver emocionalmente com eles. Mas aqui ela diz que a psicanálise foi proibida em diversos países. Olha, sinceramente, essa informação para mim está completamente equivocada. Para mim, é a informação, na verdade, de uma pessoa que não conhece a história da psicanálise e
de fato, como eu falei, é apenas uma tentativa de descredibilizar para diminuir o desconforto psíquico. O que tem acontecido ultimamente é basicamente o seguinte: a psicanálise, como a abordagem fenomenológica existencial, a Gestalt e outras abordagens, na verdade, elas têm, inclusive a psicologia analítica, elas têm sido colocadas em xeque pelo crescimento da terapia cognitivo-comportamental. E esse movimento realmente na Europa tem acontecido. Aqui no Brasil também, mas mais na Europa, né? Então, o que acontece? Os resultados da psicanálise, como os resultados de outras abordagens, têm sido questionados devido justamente ao crescimento da TCC. O crescimento da TCC reflete para mim uma urgência do ser humano em tratar algumas questões não enraizadas, mas algumas questões que são funcionais do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista das relações interpessoais. Então, é uma abordagem muito boa, mas não posso dizer que serve para todo mundo. Eu acho que o indivíduo, na verdade, ele tem que entender qual é a melhor abordagem que funciona para ele. E às vezes, num momento de vida, vai funcionar para você a psicanálise, em outro momento vai funcionar a terapia cognitivo-comportamental. Então, o que acontece é esse cheque que algumas abordagens estão sendo colocadas, justamente por causa desse crescimento da TCC. Equivocadamente, alguns psiquiatras encaminham pacientes com depressão, pacientes com síndrome do pânico, por exemplo, para terapias cognitivo-comportamental, porque de alguma forma tem se espalhado entre os profissionais da área de saúde mental que a TCC é a mais indicada para tratar desses transtornos. Mas não necessariamente isso é verdade. Isso depende do ser humano, depende da abordagem que fizer mais sentido para ele, e eu acredito que vai chegar um tempo que a gente vai conseguir equalizar isso. Agora, a proibição da psicanálise talvez tenha acontecido na época dos nazistas, né? Na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, Freud era judeu e o Hitler, junto com outros nazistas, considerava a psicanálise como uma ciência de judeus, uma ciência do gueto de judeus e tal. Então, era uma coisa desprezível. Inclusive, um pouco antes de Freud morrer, o que aconteceu foi que queimaram diversos livros de Freud em praça pública. Então, se houve proibição, foi por parte dos nazistas, mas não pela psicanálise em si, mas porque vinha de um judeu e eles eram xenofóbicos, né? E a questão que ela fala aqui de um médico, entre aspas, ela não acredita que Freud era um médico, que receitava cocaína para seus pacientes. O que acontece é o seguinte, isso é verdade. Mas, assim, eu não sei se especificamente Freud receitou cocaína. Freud utilizou cocaína. Tem até uma carta do próprio Freud à noiva dele na época, que era Martha Burns, e ele fala sobre cocaína, inclusive é uma carta até meio que erótica, né? Ele diz que quando encontrar com a Marta, quer ver se ela, mais ou menos alguma coisa assim, quer ver se ela vai aguentar, se ela vai resistir à virilidade de um grão senhor com cocaína no corpo. Então, existe a comprovação de que sim, era utilizado. Agora o que você precisa saber é o seguinte, o Freud, ele vai fazer o movimento contrário da medicina, então em determinado momento ele deixa a cocaína de lado, naquele período era muito utilizado a cocaína, inclusive alguns registros levam-nos a crer que a cocaína podia ser comprada em farmácia. Hoje já se sabe, neurocientificamente falando, que se você cheirar cocaína, você vai ter um bombardeio muito grande de um neurotransmissor chamado dopamina. Isso traz uma sensação de euforia. Então, a cocaína era muito utilizada na época, por exemplo, para tratar situações de desânimo, de cansaço. Era quase como se fosse um energético. Situações, inclusive, até de depressão, entristecimento, melancolia. Então, o ser humano estava muito triste. Consequentemente, isso tem uma questão da Revolução Industrial, tá? A partir desse momento, o ser humano não pode ficar mais triste porque um ser humano que é triste não produz muito. Então, daí vem o surgimento da cocaína para alegrar aqueles entristecidos e trazer virilidade para aquelas pessoas que estão cansadas. Mas, no fundo, o objetivo principal era para que as pessoas continuassem a ser produtivas e respondessem aos interesses econômicos da Revolução Industrial. A questão aqui é que a cocaína era utilizada como, por exemplo, o paracetamol é utilizado hoje. Então, isso não é nenhum demérito, isso é uma questão histórica. O Freud viu pacientes morrerem de overdose e ele decidiu, inclusive, não só por causa disso, mas por causa de outros fatores, fazer justamente o movimento contrário e dar voz. Daí surge em 1895, junto com Joseph Breuer, a questão do livro Estudos sobre Histeria. Então, ele dá voz aos pacientes, justamente fazendo o movimento contrário
do que a psiquiatria da época estava fazendo. Lembrando que Freud não era só médico, como era especialista em neurologia, então sim, ele era um médico. E a questão da cocaína que eu fiz a comparação com o paracetamol, você sabe que hoje, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que ainda é permitido comercializar paracetamol de 750 miligramas, porque já existe uma relação direta entre a utilização desse medicamento com a paralisação do rins do ser humano, né? E depois que o rins é danificado, ele não tem mais regeneração. Então você tem que fazer hemodiálise e tal. E a pessoa vai dizer, ah, mas é muito diferente a paracetamol com a cocaína. Não, não é nada de diferente. São duas substâncias que são classificadas como drogas. Uma é lícita e outra é ilícita. Uma, na verdade, age na psique do ser humano, trazendo, de certa forma, mais euforia, mas justamente por causa da produção exacerbada de dopamina. E o outro vai agir mais metabolicamente, digamos assim, para paralisar a dor. Mas o fato é que isso não é demérito para ninguém. O que nós estamos vendo aqui é uma pessoa que está querendo descredibilizar a psicanálise, descredibilizar Freud e depois a tentativa de me descredibilizar, descredibilizar o meu trabalho, porque essa pessoa está incomodada com a situação e insegura com a possibilidade do mundo não ser exatamente como ela gostaria que fosse. A gente precisa respeitar essa pessoa, porque eu não entendo como foi a infância dela. Imagino que ela vai enfrentar muita dificuldade na vida, justamente pelo pensamento enrijecido e pela carência de empatia. Então, eu já percebi aqui que a gente não tem como gravar um vídeo com todas as perguntas. Eu vou tentar fazer o seguinte: amanhã eu vou tentar gravar outro vídeo e a gente vai ter o capítulo 2 disso aqui, tá? Trazendo mais perguntas e respondendo não só haters, como também inscritos do canal. Se tua pergunta não estava aqui, provavelmente vai estar no vídeo de amanhã, porque para algumas pessoas eu cheguei a falar que eu ia gravar esse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor para você. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.